dia, boa tarde, boa noite aí para você que está escutando a gente. Esse é mais um episódio do Provecast, nosso podcast para provedores de internet. Então, para você consumir um conteúdo de qualidade entre um atendimento e outro, entre uma reunião e outra, entre um post e outro. A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante e muito relevante, muito estratégico também, que demanda alto investimento dos provedores e que a gente precisa tomar muito cuidado nas decisões que a gente vai tomar em relação a isso, que é expansão de rede. E hoje eu tenho o João Miller, que tenho o prazer de falar que ele faz parte da nossa equipe também na Cianet, mas essa apresentação eu queria que ele mesmo fizesse. Então, João, se pudesse apresentar aí para o pessoal. Olá, provedor, tudo bem? Então, sou o João Miller, eu trabalho há mais de 5 anos no mercado de SPs, principalmente na Cianet, e lá dentro eu já trabalhei tanto no setor comercial quanto no setor de produtos. Sempre fui muito a campo, conversei com muitos provedores de todos os estados do Brasil. Já visitei dos provedores de maior porte que a gente tem no nosso Brasilzão, desde aqueles que estão começando a operação. Então eu espero agregar com vocês nessa conversa, tá? E, João, tu que já teve bastante experiência, já esteve aí, eu sei como a Cianet é uma empresa que preza bastante também, tá dentro dos provedores, conversando, né, fazer essas visitas. De acordo com a tua experiência, assim, o que tu vê? Eu acho que a primeira pergunta que pode nortear aqui nossa conversa, né, é de fato por que expandir, né? Quando que eu tenho que tomar a decisão de expandir? De que forma que eu vou analisar se é ou não o momento de eu começar a trabalhar com uma expansão de rede? Exato. Então, Miguel, o nosso mercado está cada vez mais profissional e mais acessível. E cada vez mais surgem players para fazer a operação de SPs nesse Brasilzão afora, tá? Antigamente precisava de um vasto conhecimento técnico, de um engenheiro de telecom dentro do provedor, era difícil de comprar equipamento, era difícil de comprar fibra ótica, era difícil de fazer projeto, e hoje em dia a gente consegue mais informação de uma maneira mais fácil, tá? Então o provedor, quando ele vai expandir, ele tem que ter clara a estratégia que ele tem, para onde que ele quer atacar o provedor dele, né? Essa estratégia que ele pode fazer assim, eu vou atacar os grandes centros, as grandes cidades perto da minha, ou a minha própria cidade em bairros que tem uma densidade populacional maior, ou que tem uma renda per capita maior também, que eu consigo vender uns planos maiores, né? Então vai depender muito de como que o provedor quer. Eu já vi provedores que queriam ter o maior número de assinantes possível, não importasse aonde fosse. Eu já vi provedores que focavam no PJ, tá? Eles focavam em atender empresas. Então, eles costumavam expandir para grandes centros empresariais ou locais onde as empresas costumam se instalar. Então, a primeira coisa que o provedor tem que ter em mente é qual que é a minha estratégia. Eu vou atender que público e aonde. Beleza? Não, show de bola. Interessantíssimo. E aí, uma vez definida essa estratégia, uma vez que o provedor tem claro, né, qual que é o público-alvo dele, como que ele pretende atingir esse público-alvo, que eu acho que vem toda uma parte de mercado aí, né, de entender esse seu público-alvo, entender como lidar com ele. E aí, quando eu começo a partir para a parte um pouco mais prática, assim, o que tu vê como principais pontos na hora de trabalhar a expansão do provedor? Sim, então, Miguel, hoje, se não é o principal, é um dos principais desafios do provedor, é a superlotação dos postes, tá? Quando tem um provedor a rádio, é tudo mais simples. Coloca um rádio numa antena, ele ilumina a cidade, ou bairro, ou distrito que seja, e tu consegue fornecer internet para várias pessoas. Mas quando tu começa a falar em fibra ótica, e hoje é a nossa realidade, hoje o provedor que está na fibra ele é mais competitivo, ele depende muito do espaço nos postes. Os grandes centros, as grandes cidades, as capitais, já é bem mais complexo ele conseguir espaço no poste. Ele tem a opção de fazer um swap de fibra com algum provedor que já passa lá, né, fazer uma troca de uma fibra que ele tem em uma região, em alguma outra localidade, para uma região que ele quer atender. Mas esse seria um dos principais desafios. Hoje o provedor está correndo atrás de fazer projeto para aprovar, para ter o espaço no poste. E aí depois ele pensa em passar a fibra do backbone, a fibra de distribuição, para daí sim, na sequência, fazer as vendas e fazer as ativações de internet. E no meio de toda essa questão de realmente definir para onde vai expandir, e aí toda essa questão dos postes, como que tu indica as pessoas realmente lidarem com essa dificuldade na hora de expandir? O que tu daria de dica aí para o pessoal para conseguir lidar com isso?
Sim, a primeira e mais importante delas, Miguel, é façam da maneira correta. Contratem um engenheiro para fazer o projeto de postes, aprovem ele na concessionária. Cada estado tem uma ou mais concessionárias de energia e normalmente elas que são as detentoras do poste. Então os projetos de compartilhamento têm que ser feitos com elas, tá? Antigamente era comum que o provedor ele passasse a fibra ótica no poste e aí depois ele ia legalizar isso, depois ele ia fazer o projeto. Não é o melhor caminho. Hoje a fiscalização está muito mais acirrada para cima dos provedores e existem provedores que denunciam provedores que sabem que estão ilegal no poste, porque faz parte da competição, né? Então a maior dica que eu dou é primeiro legalizem, primeiro façam um projeto e aprovem para depois passar a fibra, tá? Vai ser difícil, vai ter trajetos que vocês vão ter que mudar o planejamento inicial, né? Quando vocês fazem a diagramação óptica para chegar num bairro, por exemplo, se não levou em conta a questão da ocupação dos postes, quando for fazer o projeto de compartilhamento de infraestrutura, pode ser que tenha que mudar esse diagrama óptico, tá? Tenha que passar por uma outra rua, tenha que passar por um outro caminho, ou alugar uma fibra que não estava previsto ali em projeto, né? Alugar uma fibra de algum outro provedor que já tenha. A fiscalização dos cabos regulares está bem encerrada, tá? É bom tomar atenção com isso. O barato pode acabar saindo caro depois, né? Exato, exato. Todo o transtorno de eles cortarem a tua fibra, né? Derrubarem a tua... Depende de qual ramo que for, vai deixar alguns clientes teus na mão e até conseguir ativar eles de novo vai ser bem complicado, né? Às vezes é melhor até abrir POPs em diferentes regiões. Se tu não conseguir passar uma fibra até um bairro, por exemplo, que tu queira atingir, né, às vezes faz sentido abrir um POP naquele bairro para atender exclusivamente ele. Uhum. Então seria como uma estratégia de eu abro um POP ali, e aí quando realmente eu conseguir a autorização, toda a questão dos dos postes, eu já tenho aquela base de clientes naquela região para conseguir atingir com a fibra ótica, seria isso? Desculpa, Miguel, acho que eu vou só esclarecer o que é POP para a gente ficar numa linguagem mais comum, tá? Vou cortar POP essa é parte. Point of Presence, o ponto de presença do provedor, que é assim. Se hoje, por exemplo, eu estou no centro da cidade e quero atingir um bairro na região norte, eu tenho duas opções. Ou eu passo uma fibra até lá e faço um projeto e atendo aquele bairro, ou eu instalo um POP lá, um ponto de presença, que normalmente é uma OLT, um equipamento básico. É como se eu fizesse um mini provedor naquele bairro. E aí a fibra que chega lá pode ser uma fibra contratada de um terceiro, pode ser um link, não necessariamente a fibra do meu provedor que sai do centro, né? O ideal é que seja para reduzir o custo, mas é uma maneira do cara não ficar nessa dependência. Uhum. Então ele pode fazer isso. Aí quando for expandir a rede também, né, já que a gente falou dessa questão dos POPs, é bem importante estar atento com a distância das ativações, tá? No EPON e no GPON, a tecnologia limita a 20 quilômetros. Depois disso começa a ter problema de sincronia e as ONUs não vão subir. E também é fazer um orçamento de potência bem feito. Porque acontece às vezes de alguns provedores eles quererem usar a porta da OLT por completo e acabam botando alguns splitters um projeto não tão bem desenhado. E aí a última ONU lá, ou as ONUs que estão no último splitter, elas não chegam a potência suficiente para que elas operem. Tem que ficar ligado nisso também. Essa questão do orçamento de potência normalmente é feito no diagrama óptico que o cara faz antes de atender uma região. Quando a gente fala de expansão, acho que tem várias maneiras também de expandir a rede, né? Então, tu trouxe mais uma, né? Essa questão do POP aí, de conseguir otimizar um pouco esse tempo, né? Para esperar toda a questão da prefeitura, de legalização dos postes. E aí eu queria ver contigo, assim, quais outras maneiras de expansão que são possíveis a gente levar em conta também quando toma a decisão de expandir a rede. Claro. Quando o provedor ele já tem um fluxo de caixa maior, digamos assim, já tem uma base, já é mais consolidado, ou se ele tiver um investidor por trás, é comum e está acontecendo bastante no mercado, as fusões e aquisições, tá? Por exemplo, eu quero atingir Florianópolis. Florianópolis é uma capital, eu não tenho como abrir um provedor lá porque não consigo aprovar projeto de postes e tudo mais. Mas tem um provedor X que já atende toda essa região, e inclusive tem alguns projetos já aprovados para uma outra região que eu teria interesse. Cara, vai lá e faz uma oferta com ele, vê se ele está disposto a vender a operação e compra, tá? Mas isso acontece com quem já tem um caixa grande ou se tem um investidor por trás também. Alguns até fundos de investimento estão entrando nesse nosso mercado, porque ele é muito promissor. E aí também no começo a gente tinha conversado um pouco sobre por que expandir, né? E a gente conversou um pouco sobre questão de público-alvo, e aí tu até citou a questão de densidade demográfica. O que tu considera realmente essencial o provedor conseguir levar em conta na hora que ele vai expandir
E aí tu falou de algumas questões e como eu posso fazer esses estudos, né? Eu sendo realmente provedor, um dono de um ISP, como que eu consigo criar esse pensamento, né? Essa visão para entender se eu preciso ou não expandir sem precisar ainda contratar uma consultoria ou algo do gênero? Como que eu sei quando que eu preciso expandir? Bom, tu vai sentir a necessidade de expandir no momento que tu já atende uma região muito bem, né? Tu já tem uma margem que a gente chama de penetração de mercado muito grande ali, e a tua única maneira de fazer isso é crescendo, expandindo a rede. O que pode te ajudar bastante nesse caso, Miguel, é usar os dados que a gente tem, tá? Os dados abertos ou os dados através de consultorias que vão te mostrar quais que são as melhores regiões ali da tua cidade ou do teu estado para fazer essa expansão. Também tem dados de Anatel em que dizem onde os provedores estão, onde eles têm POPs. Então, tu já consegue ter uma ideia bem grande de mercado por aí. Tá? E isso vai sempre depender da tua estratégia. Eu já vi provedor que a estratégia dele era ter um serviço diferencial e ter uma marca muito forte. Então, o que ele fez? Ele botou a internet na orla da praia para as pessoas usarem. Então, toda vez que tu ia para a praia, tu podia conectar na Wi-Fi lá e tava uma propaganda do provedor. O próprio nome da Wi-Fi, né? Agora que a gente está com essa situação do isolamento social, muitos sertanejos estão fazendo lives, e eu não sei se tu percebe, às vezes eles citam os nomes dos provedores de internet regionais nas lives, é muito legal. O provedor de internet está levando a internet de fibra e de qualidade lá pro campo. Então, na questão da expansão, o provedor ele toma a decisão de expandir quando ele já tem uma penetração muito grande na cobertura do backbone dele ali, da região central que ele atende. E aí ele vê uma oportunidade de atender um outro bairro ou uma outra região, até uma outra cidade próxima a ele. E, de novo, ele vai tomar essa decisão como? Bom, ele vai pensar na estratégia de provedor dele, né? O ideal é que ele faça uma análise de densidade demográfica, renda per capita, se faz sentido atender ou não. Os provedores eles nasceram muito nessa pegada de atender as regiões em que as grandes operadoras deixaram desassistidas, né? Capturaram então, essa oportunidade de mercado aí, né? Exato. Então eles têm um know-how muito grande para saber qual que é a estratégia principal do provedor dele e para onde que ele vai expandir. E aí quando ele vai expandir, ele tem que levar em conta tudo que a gente falou, né, dessa questão dos projetos de compartilhamento de postes, de infraestrutura, se ele vai fazer um swap de fibra, uma parceria com algum outro provedor. E quando ele está expandindo, isso é uma dica principalmente para os novos e o pessoal que está começando o provedor agora, quando ele vai montar a rede dele, ele pode ter uma equipe própria para fazer isso, uma equipe capacitada, tá? Os técnicos de fibra ótica lá que vão subir no poste e vão fazer o backbone, ou ele pode contratar os serviços de empreiteiros de fibra, isso é bem comum. São empresas especializadas em só lançar o backbone, né? Quando eles terminam de lançar o backbone lá, que é a infraestrutura principal do provedor, eles entregam um serviço. Normalmente é comum que eles passem um OTDR, que é um equipamento para medir a qualidade da rede, né, que foi construída. Isso é bem interessante, tá? Talvez alguns provedores que estão iniciando agora não saibam, mas para te subir no poste, tu tem que ter, depende da localidade, tem que ter uma licença especial da concessionária, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem que ter HTE para poder subir nos postes. A HTE é uma licença da Celesc. Então, às vezes, fica mais barato no começo eles contratarem empreiteiros de fibra que já tenham isso. E aí depois ter uma equipe capacitada e ter essas licenças necessárias. Realmente a gente percebe, né, que acho que no Brasil tem muita coisa que tem esse problema, mas e no mundo dos provedores assim não é exceção, que uma das grandes barreiras que a gente tem para empreender em um determinado setor é a barreira legal, né? Tudo demora muito, tudo é muito difícil de ser aprovado, tudo precisa sempre de uma autorização. E como tu falou dessa questão aí dos postos anteriormente, agora também dessa licença, e como que tu indica lidar com isso, quais boas práticas que tu vê no mercado que podem ser também levadas para o resto da comunidade dos ISPs? Então, Miguel, essa parte legal, essa parte burocrática de fazer os projetos de postes e aprovar, e ter um diagrama óptico, e ter um engenheiro para assinar pelo provedor, ter registro no CREA, ter SM, tudo isso faz parte do jogo e é bem importante que o provedor ele tenha tudo isso antes de começar a operação, né? Por mais que alguns possam pensar assim, não, eu vou começar a operar para começar a entrar dinheiro, para usar esse dinheiro para fazer toda a questão legal, às vezes pode ser um tiro no pé, tá? Às vezes ele pode passar a fibra em alguma região que já está lotada,
algum poste que ele não tem mais espaço. E é engraçado, né, que às vezes ele pode ir lá pro poste, pode ver, tem 3 cabos passando, o limite aqui da minha região é 4 cabos, eu vou passar um cabo aqui porque tá de boa, tem espaço ainda. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, algum outro provedor já pode ter o projeto aprovado, só não lançou a infraestrutura ainda, então ele tem que ficar ligado nisso também. Uhum. Essa informação ele vai descobrir quando ele fizer o projeto e mandar para concessionária dona do poste, né? E aí eles vão retrucar dizendo se tem espaço ou se não tem, se foi aprovado ou se não foi aprovado. E toda essa questão mostra que é importante a gente realmente trabalhar de forma o mais correta possível, né? O mais dentro das leis possível, porque senão esse investimento ainda pode sair mais caro do que era inicialmente. E não, mas muito interessante esse ponto, João. Eu acho que eu concordo muito contigo, assim, em diversos setores também. Eu acho que é a maneira certa de se pensar e de se fazer as coisas. E, e tu falou anteriormente também uma questão que eu acho que me interessa muito, que é a parte de eu tenho uma região, eu tenho que ver qual que é a minha penetração de mercado nessa região. Como que eu faço esse cálculo? Como que eu consigo pensar nisso? Então, tem a questão do número de portas, né? Eu sei, tem também o número de residências que existem em determinada região, caso o teu público seja mais residência, né? E aí, como que eu sei qual uma porcentagem, por exemplo, que eu estou no meu limite? Ou como que eu sei, enfim, às vezes eu tenho um concorrente, eu posso tomar a decisão de ou tentar ganhar mercado na minha região, mais mercado, ou também expandir para outra região. Eu acho que tem vários fatores que a gente tem que levar em conta aí, né? Eu sei que tu tem um background também bem legal aí com marketing, com mercado, que poderia também auxiliar nesse teu background que tu tem aí, o que tu traria para a mesa no momento para pensar nisso? Sim, Miguel. Uma das grandes vantagens do provedor regional é que ele realmente conhece a região que ele está atendendo, tá? Então ele vai saber exatamente, né? Vai saber muito bem quantas casas tem naquele bairro, naquela região que ele está atendendo. E a partir disso ele consegue planejar, opa, essa região aqui tem, digamos, 100 casas, mas eu já tenho 2 provedores que também atendem essa região. Quantos por cento desse mercado eu quero ganhar? 30%, 40%? Não, eu quero ganhar 100% do mercado. Vai depender de como que a estratégia dele vai se comportar. Se é um provedor que quer abrir uma cidade nova que ele não conhece muito bem, ele pode usar, por exemplo, os dados do IBGE, ele pode ver a população, pode ver a média de família por ali, pode fazer um cálculo mais ou menos por isso, mas o ideal é que faça a gente chama de site survey, que é realmente na cidade, dar uma olhada, conhecer a região, conhecer quem mora lá, quantas casas, como é que funcionam os esquemas, tá? E quem são os provedores que atendem lá. E isso é legal, tá? Eles podem, além de conhecer quem são os provedores que atendem lá, conhecer quais que são as principais dificuldades que o usuário comum tem com esses provedores. Né? Isso ele vai descobrir fazendo pesquisa exploratória, vai ser batendo de porta em porta, vai ser ligando, vai ser pegando uma lista telefônica lá e ligando, que daí ele começa a descobrir quais que são as fraquezas do concorrente dele naquela região. E por consequência, as oportunidades que ele tem lá também, né? Exato, exato. Porque se o cara quer abrir um novo bairro e todo mundo diz que está super bem atendido e que não vai mudar de provedor nos próximos anos, qual que é a vantagem dele abrir um provedor dele lá? A não ser que ele tenha um serviço realmente com um valor agregado muito grande, ou possa fornecer algum outro tipo de serviço que o provedor de lá não oferece, vai ser muito difícil ele ganhar mercado lá. Sim, e é isso que acontece também normalmente, né? A gente começa, e aí não só provedores, mas diversos tipos de negócio também em um lugar que a gente conhece bem, identifica uma oportunidade no mercado, e a partir daí a gente começa a distribuir internet, enfim, a prover internet ou a montar um negócio, né? Mas quando a gente está expandindo para outra região, a gente não pode imaginar que ela seja igual à nossa, né? E aí, esse estudo de mercado, eu acho que é uma coisa bem interessante também, porque olha a economia de dinheiro que a gente pode ter, né? Se a gente identificar todos os potenciais que a gente tem para expandir em cada região em volta da nossa, a gente pode ser muito mais certeiro, né? Atingir aquela que está precisando mais do nosso serviço, de repente aquela que tem um público-alvo que tem uma maior densidade do nosso público-alvo, seja residencial, seja PJ, seja área rural também. Acho que dá para ter um retorno desse investimento, que é a expansão, que é um investimento alto, muito melhor, né? Então, essa parte me intriga bastante também em relação a isso. E muito legal de trazer isso, João. A questão da densidade é bem importante, Miguel, porque o provedor a fibra vai gastar fibra para atender os clientes, isso é óbvio.
Então, quanto maior a densidade demográfica, né, a densidade populacional, mais pessoas ele atende com menos fibra. Então, isso é uma vantagem competitiva para ele. Mas também a gente sabe que não é a realidade de muitos que atendem em cidades que a densidade populacional é menor. Mas aí eles começam a ver uns serviços diferenciados, uns serviços agregados, ou às vezes até oferecem algum outro tipo de serviço junto com a fibra, que daí já consegue um ticket médio maior, ou às vezes cobra a instalação do cliente para, né, dividir os gastos, né? Não sei se tu sabe, Miguel, mas o benchmarking de provedores diz que eles gastam em média, né, um provedor que já está há um tempo no mercado, ele gasta em média R$ 800 para ativar cada cliente, contando o NU, cabo drop, Contando né, o e o CAC rateio também dos dele? splitters, O CAC está contando incluso infraestrutura. só a infraestrutura? Exato. E aí, se ele tiver uma estratégia digital, ou se ele tiver alguma estratégia de fazer algum evento para conseguir cliente, talvez some um pouquinho nessa conta, tá? Ela é o benchmarking nacional, então talvez ela Dá uma variada, leve em né? consideração só a infraestrutura, exato. E falando em estratégias de marketing ali, acho que vai ter um episódio só para falar sobre isso, né, Miguel? Mas são das diversas possíveis que vocês não podem nem imaginar. Tá? Mas eu queria ouvir um pouco de ti aí, já que tu plantou essa sementinha aí. Expandi minha rede, tive todo o trabalho anterior de conhecer o mercado, tive o trabalho de entender meu público-alvo, escolher a infraestrutura adequada, a estratégia de expansão adequada, se vai ser uma fusão, se vou expandir por meio de fusão e aquisição, como que eu vou fazer essa parte. E agora, beleza, tenho toda a minha estrutura montada, eu tenho que vender, né? De fato, e acredito que seja uma venda muito mais direcionada para uma determinada região. Então, qual que é a tua experiência com isso aí dentro do mercado de provedores e o que que tu indica, o que que tu dá de dica para a galera que acabou de fazer um investimento grande numa expansão e precisa ter esse retorno, né? Cara, a primeira coisa que, como provedor, tu tem que saber é entender o teu público-alvo. Quem que é o público que tu vai vender? Tu vai vender num determinado bairro, quem é que mora lá? Qual que é a faixa etária das pessoas? Como que elas costumam se comunicar? Hoje em dia é bem interessante, alguns provedores fazem esse trabalho de definir as personas que elas atendem. Né? Se vocês colocarem na internet personas, dá para ter uma ideia de como que funciona esse processo. E por quê? Porque, cara, eu já vi provedor fazendo divulgação de porta em porta, já vi provedor fazendo evento específico da cidade, em que ele fornece a internet pro evento da cidade, e lá ele tem um totemzinho para fazer a venda. Já vi provedor que contrata uma bis com uma caixa de som atrás para fazer marketing assim de ataque. Eu já vi provedor colocando pula-pula dentro de condomínio. Exato. São das diversas maneiras que tu pode imaginar. E nisso, cara, os provedores são de parabéns, eles têm uma criatividade incrível. E além de ter a criatividade, tem uma estratégia muito boa de conhecer o público, tá? Provedores que atendem já centros mais populosos, em que a gente tem uma população mais jovem, por exemplo, perto de universidade ou coisa assim, já apela para o marketing digital, já tem campanhas pagas no Instagram, Facebook, etc. Então a gente consegue ter uma boa noção disso, tá? Eu considero que é um baita marketing os provedores que agora nas lives dos sertanejos estão colocando a fibra ótica lá para fazer as transmissões, e Genial. os sertanejos volta e meia falam o nome do provedor. Isso é um baita marketing, Genial. ainda mais com esses caras que consomem uma banda incrível. Sim. E estão cada vez mais estourados aí, né? Tem cada vez mais gente assistindo. Já vi também história de provedor que trabalha com influencer, né? Da região, que às vezes é um custo baixo, que elas não são conhecidas nacionalmente, mas tem uma penetração muito grande dentro dos lares, das famílias, circula nos grupos de WhatsApp regionais. Também toda a questão do próprio marketing regional, né, João? Eu já vi bastante também trazer as gírias locais, trazer alguns personagens, mitos, histórias. Eu acho bem interessante também toda essa parte. Exato, isso, cara, isso é a principal, né? O provedor regional, ele conhece a região, ele vai saber se comunicar com o povo da melhor maneira possível, então é incrível. E às vezes são ações baratas, tá? Tu pensa que são ações assim que vão te custar horrores de dinheiro, mas às vezes tem um evento da cidade, tu fornece o Wi-Fi lá de graça, tu vai ter o custo com a infraestrutura do Wi-Fi
e não vai monetizar esse link, mas vai ter um alcance ali de todas as pessoas que estiverem usando o Wi-Fi da cidade vão conhecer teu nome, tua marca, teu provedor. Mas eu já ouvi também algumas perguntas de provedores perguntando, Miguel, fiz essa ação aqui, mas eu não sei se eu fiz certo. E aí a grande pergunta que eu faço é, deu resultado? Se deu resultado, está certo. Não adianta a gente viu numa notícia ou no Facebook alguma coisa que, por exemplo, o Instagram é a melhor maneira do mundo de divulgar, todo mundo hoje está no Instagram, só que às vezes as pessoas da tua região não estão no Instagram e de repente, realmente a melhor maneira de tu conseguir chegar no teu público-alvo e passar a mensagem que tu quer passar de proximidade com a tua marca, com o teu provedor, estar próximo dele, pode ser outra também. E é muito no que tu falou também de utilizar a criatividade. É isso aí, o provedor regional ele tem que conhecer a região, ele tem que conhecer o cliente dele, o público-alvo. E aí, através disso, ele vai traçar as estratégias dele, tá? E principalmente para o serviço que ele vai oferecer. Se vai ser só a internet de banda larga, se vai ser telefonia também, se vai ser, às vezes, uma TV por assinatura, um data center, um serviço de colocation, alguma coisa específica, que daí já começa a ser um investimento, né, considerável para um provedor ali. Só que, às vezes, é um investimento que se paga, é uma coisa que faz sentido. A gente tem que lembrar também que o provedor, principalmente o provedor iniciante, é um guerreiro, tá, Miguel? É um cara que ele paga caro no link dele, que ele vai distribuir para os assinantes dele. Às vezes ele não tem um crédito na praça para comprar equipamentos parcelado em várias vezes, né? Ou às vezes ele não faz uma compra tão grande que justifique esse parcelamento. Ele tem que contar com equipe, ele tem que contar com tanto equipe de campo quanto equipe interna, fazer as vendas e ativar os clientes. Então, no começo da operação do provedor, ele sofre bastante. Depois que ele começa a ganhar um corpo, as coisas começam a ficar, eu não diria mais fáceis, mas começam a fluir de uma maneira melhor, tá? Ele começa a comprar link em maior quantidade, então ele já começa a negociar um link com preço mais barato. Às vezes, quando ele atinge um determinado consumo, ele já pode até pedir uma CDN para um Facebook ou para um Netflix, que daí ele começa a pagar muito menos de link, né? Também tem essas questões da expansão, né? O provedor sabe que se ele não expandir, se ele atingir só uma região, ele vai conseguir só monetizar aquilo, às vezes ele não vai conseguir crescer o provedor, né? A não ser que ele forneça algum outro tipo de serviço. E se ele expandir, ele tem que ter uma estratégia de expansão, porque senão ele vai entrar talvez num bairro, numa cidade que já tem um provedor consolidado lá, um provedor muito forte, e às vezes é uma briga que não se justifica. Às vezes sim, às vezes vale a pena entrar nessa cidade e combater esse cara, mas às vezes não se justifica. Então ele tem que ter uma estratégia para não fazer um investimento numa cidade, por exemplo, e ter uma penetração baixa, consequentemente ter uma receita baixa naquela cidade. Então é isso, as ações dos provedores têm que ser bem pensadas. Muito boas palavras aí, gostei bastante mesmo. E a gente vai chegando aqui no final do nosso Provecast, mais um episódio da primeira temporada. E queria só pedir para o João, se puder dar uma dica aí para quem está escutando a gente, quem está a fim de escutar sobre expansão, desde onde pode encontrar mais informação. Fica à vontade. Né? Acho que a primeira dica que eu tenho para dar para os clientes, Miguel, é procurar informação. Tá? Procure informação, tem bastante coisa aberta na internet, em canais como o YouTube, nas associações de provedores, a Brint, tem as por estado também. Vão atrás disso, porque a pior coisa que tem é o cara fazer um investimento sem ter muito conhecimento, daí superdimensionar esse investimento e acabar não se pagando ou acabar não sendo adequado. Tá? Comprar uma OLT muito grande, que não faz sentido para aquela região, ou comprar um tipo de fibra errado, tá? Invistam, né, um tempo e, se possível, né, um profissional capacitado, invistam num projeto bem desenhado que tem mais chance de sucesso, tá? Mas mesmo assim existe aquela máxima, né? Não tem plano de negócios que sobrevive ao primeiro contato com o cliente. Então, realmente, algumas comprovações só vão ser feitas em campo depois que os clientes estiverem usando a tua internet lá, acessando o teu provedor. Acho que é isso, tá? Procure informação e vão munido disso para fazer um bom projeto e um bom plano de provedor. Não, perfeitas palavras. Até roubou o que eu ia falar, na realidade, já tinha preparado aqui essa questão também de contato com o cliente, mas faço parte da área de sucesso do cliente aqui no Laboratório de Inovação, então não podia ser diferente, né? Eu acho que
as empresas nascem de oportunidades e elas sempre têm que procurar as oportunidades, né? Então, toda essa questão de pesquisa no mercado, de mercado anterior, para decidir realmente a região, entender o seu público-alvo, entender para quem que você vende, né? E qual que é a tua proposta, a principal proposta de valor que os teus concorrentes não estão entregando para esse público-alvo, eu acho que pode ser um bom indicativo e aí pode se deslanchar em toda a parte que a gente comentou hoje, desde parte legal, parte de infraestrutura. Então, é tudo um conjunto, né? Eu acho que o dono de provedor ele tem que ser uma pessoa que entende de todos esses lados para conseguir trabalhar da melhor maneira possível, né? E contem com a gente da Cianet para tudo que precisarem. A gente sempre está de braços abertos aí para ouvir todo mundo e poder auxiliar de alguma forma. Exato, Miguel. E o provedor ele tem que ter noção que ele é um grande vetor da transformação digital no mundo, tá? Então, tem muita chance de inovar, tem muita chance de atender muito bem o cliente. Não se acanhe, às vezes, se acharem que o mercado já está muito... já é um oceano vermelho, né? Já tem muitos concorrentes, porque é um mercado em forte transformação e a gente vai conseguir sempre atender o cliente da melhor maneira possível. Queria agradecer novamente aí, João, por ter topado participar aqui do Provecast com a gente, nessa primeira temporada. Agradecer a vocês também que estão escutando. Compartilhem aí no grupo de WhatsApp de vocês. Passem feedback para a gente também, @cianetlabs. Sigam a gente lá no Instagram, dá para passar feedback também por lá. A gente quer melhorar sempre o conteúdo que passa aqui para vocês e toda a opinião de vocês é sempre válida. Se quiserem ouvir de algum outro tema também, podem mandar lá sugestões, coisas que a gente não conversou aqui também, que queiram que a gente converse em outro momento, principais dúvidas, a gente sempre está aqui para escutar. Tudo bem? João, quer se despedir da galera? Opa, valeu pessoal, obrigadão pelo tempo aí. Entrem em contato lá nas nossas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum contato com a gente, façam através dos canais que o Miguel falou. Eles podem direcionar as perguntas para mim, a gente pode fazer um debate mais interessante, beleza? Obrigadão aí, galera. Show de bola. Valeu, João. Até mais.